Olá, seja muito bem-vindo ao canal Bíblia com Francisca. Eu sou Francisca Grentes, teóloga por formação. Espero que vocês estejam muito bem. E se você ainda não é inscrito aqui neste canal, se inscreva, acione o sininho de notificações para que você possa receber os conteúdos veiculados desse canal logo que forem postados, tá bom? E, como todos vocês já sabem, vocês que já são inscritos aqui no canal, vocês sabem que esse canal é um tesouro do eterno para as nossas vidas, ou seja, este canal e os conteúdos que são veiculados aqui. Hoje eu lhes convido a meditarmos na leitura do Evangelho segundo João, capítulo 7, versículo 37. Quem tem sede, venha a mim e beba. Esse é o título, né? É uma frase de Jesus, tá bom? E eu convido vocês, se você, não sei o que você vai tomar agora de manhã, ou à tarde, ou à noite, eu não sei que horas você vai ver este vídeo, eu te convido, vamos tomar um. Eu tenho aqui, vou mostrar para vocês uma coisa bem especial. Aqui, observem, aqui o meu café da manhã. Esse é o meu café, bem cremoso. Depois, fiquem aí que eu vou dar a receita deste café delicioso para vocês. É um café verde, vocês estão vendo? Como é um cafezinho verdinho, bem cremoso. Uma delícia. Vocês sabem que no livro de Levítico existem várias receitas de como devemos nos alimentar, o que podemos comer e o que não podemos comer. E também o filósofo grego, o médico grego Hipócrates, ele diz em um dos seus escritos que o nosso alimento seja o nosso remédio e que o nosso remédio seja o nosso alimento. Eu não sei se realmente, se a gente seguir realmente tudo que é prescrito em relação à saúde, realmente a gente vai ter saúde para sempre, não sei. Eu vejo tanta gente que segue tudo direitinho e de repente, né, tem sempre algo diferente aí acontecendo no organismo das pessoas. Bom, eu gosto, então, quando eu me sinto assim, inspirada, vou dizer assim, não é inspirada, não, eu tomo sim, eu busco me alimentar de forma organizada, digamos assim. Mas eu vou dizer para vocês, nem sempre o organismo da gente absorve tudo aquilo que realmente é nutritivo, né? Uma outra questão. Por que eu tô falando sobre isso? E de repente você diz assim, nossa, Francisca, você vai falar sobre o Evangelho segundo João, né? O capítulo 7, versículo de 37 seguintes. E o tema é o quê? A água. Quem tiver sede, né? Quem tiver sede, venha a mim e beba. Beber, é claro que é algum líquido, alguma coisa. O que você bebe, né? Como eu estou mostrando aqui para vocês, eu estou bebendo. Para mim é um café cremoso, um café verde cremoso. Olha lá. Eu vou mostrar de novo para vocês verem como está bem bonitinho aqui minha, entendeu? Eu bebo. Então, Jesus vai falar o seguinte: quem tem sede, venha a mim e beba. Mas beba o quê? Né? Beba o quê? Eu percebo, por exemplo, antes de eu começar a ler, vou dizer para vocês o que as minhas percepções,
o que eu tenho observado em relação a muitas coisas. Por exemplo, tem muita gente que eu vejo que vai para academia, malha pra caramba. Só que aí o que acontece? Ela tá malhando e ali ela tá com a televisão na frente dela, ouvindo notícias, né? E geralmente os noticiários, gente, os noticiários nem sempre eles colocam coisas bacanas. Sempre tá acontecendo uma tragédia, uma desgraça, uma coisa. Depende, em qualquer lugar do mundo é assim. Dificilmente você vai encontrar um noticiário com realmente boas novas, digamos assim, com boas notícias, porque vocês sabem, evangelho significa notícia, boa notícia, né? Então, é difícil. Então, como que você diz assim, eu vou me alimentar bem, né, saudavelmente, eu vou me exercitar, porque é necessário que a gente se exercite até para que que a gente possa se movimentar, né? Enfim, faz parte da vida, né? A vida é movimento. Então, mas você está fazendo tudo aquilo e de repente você está fazendo seu exercício ouvindo notícias ruins. Quer dizer, você está se alimentando também daquelas notícias, né? Ou você vai almoçar, ou você vai tomar um café da manhã, você já liga o rádio, você já liga a televisão e vai ouvir tudo aquilo. Gente, tudo aquilo que a gente vê, que a gente ouve, que entra nesse nosso templo, né? O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. E aí a pergunta é: o que você tem colocado neste teu templo aonde habita o Espírito Santo? O que você tem colocado, né? Não é só a questão do alimento, não é só a questão do exercício, mas as notícias, as lashon hará, lashon hará, como é falado em hebraico, o que é isso? São as fofoquinhas, né? O saber das coisas dos outros, né? Às vezes a vida dos outros, a vida do outro, torna-se às vezes motivo de fuxico, de fofoca, de intriga, de tudo isso. Então, a gente tem que estar muito atento ao que a gente coloca a gente vê, né? O que a gente coloca diante dos nossos olhos, o que a gente coloca nos nossos ouvidos e o que a gente coloca assim dentro da nossa boca. E o que sai da nossa boca. Aí você vai dizer assim: ah, mas Francisca, Jesus disse que não é o que a gente come que nos faz mal, mas aquilo que... Enfim, tem um texto aí, mas tudo é explicado, gente, tudo é explicável, tá bom? Na Bíblia, a própria Bíblia se explica. Então, hoje eu quero trazer para vocês esse texto, mas eu queria também fazer essa reflexão em relação ao que você está colocando dentro do seu corpo, desse seu templo, dessa sua casa, é uma oikia, é uma bait, né? Nosso corpo também é uma casa, assim como o planeta, assim como a tua casa, assim como o teu bairro, assim como a tua cidade e o planeta. Essa é a tua casa comum. Então, a partir de hoje, a partir desse texto, vamos observar o que a gente tem colocado no nosso corpo, na nossa casa. Aqui, vou ler para vocês. Quem tem sede, venha a mim e beba. No último e grande dia da festa, se vocês observarem no vídeo anterior, eu falei sobre uma festa que Jesus foi em Jerusalém, né? Festa dos Tabernáculos. Então, se você não ouviu esse vídeo, eu te convido a procurar aí no canal, esteja à vontade e busque essas informações, tá bom? Para poder ter acesso, compreender melhor o que eu vou ler agora. Então, assim, ó, no último e grande dia da festa, Jesus, de pé, disse em voz alta: quem tem sede, venha a mim e beba. Aquele que crê em mim, como disse a Escritura... Aqui eu vou dar uma parada. A Escritura, quando Jesus fala sobre a Escritura,
É o Pentateuco, é a Torá. São os 5 livros inspirados por Deus e dado a Moshe. As escrituras são as escrituras de Jesus, é o Antigo Testamento, tá, gente? Então, ele diz assim, como disse a escritura, tá? Aquele que crê em mim, como disse a escritura, aí ele cita, né, entre aspas, rios de água viva jorrarão de seu seio, fecha aspas, isso é palavra de Jesus, tá? Ele disse isso que a respeito do Espírito. O que é Espírito? O Ruach, né? O Espírito é de Deus, tá, gente? Então, é isso. A respeito do Espírito que iam o quê? Receber aqueles que creem nele. Entendeu? Toda pessoa que crê em Jesus, né? Ela recebe o Espírito Santo. O Espírito Santo é o Espírito de Deus. Ele é o santo, ele é o Kadosh, Kadosh, Kadosh. Ele é o 3 vezes santo. Tá? Então, o Espírito que desce sobre Jesus é o Espírito de Deus. E é todo aquele que crê em Jesus recebe esse mesmo Espírito, o Espírito de Deus. Tá? Existe só um Espírito. Bom, não confundam as coisas. Só existe um Espírito só, que é o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus. Tá? Então, é isso. Então, ele disse isso a respeito do Espírito que iam receber aqueles que creem nele, pois ainda não havia Espírito, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. E qual é esse Espírito que vem de Deus, gente? Espírito de justiça, Espírito de fortaleza, Espírito de sabedoria, o espírito de discernimento, o espírito de justiça, principalmente, o espírito de amor, tudo isso. Vocês vão ver isso aonde? Nos profetas, lá em Isaías. Jesus pega das Sagradas Escrituras dele todo esse conhecimento e aplica para os seus discípulos e para todos nós que cremos nele, nas suas palavras, na sua boa nova, tá bom? E aí, ele aqui seguindo, ele diz assim, Jesus provoca o quê? Jesus provoca uma divisão. Jesus aqui, ele se torna um diabo. Nossa, Francisca, como você fala que Jesus é diabo? Sim, gente, por quê? Aonde há divisão, há um diabo. Diabo significa divisor, divisão. Então, logo, Jesus, alguém me manda mensagem no meio de uma gravação. Acontece, gente. Então, o que acontece? Jesus provoca a divisão. Pode observar, quando você começa a crer em Jesus, a realizar certas coisas, né, diferentes, realizar a justiça que ele quer, do reino de Deus e tudo mais, pode ter certeza que você vai ter uma divisão ali, porque nem todo mundo aceita a justiça de Deus, tá? Então, fiquem atentos a isso. Então, Jesus provoca a divisão. Então, alguns da multidão que tinham ouvido... Cadê? Eu vou abrir aqui. Vocês sabem que aqui tudo é orgânico, é na hora, né? Então, alguns que estavam na multidão... Cadê? Deixa eu ler de novo para ser certo. Aqui. Então, alguns da multidão que tinham ouvido essas palavras diziam... Quais são as palavras? O que Jesus havia falado, tá? Diziam, ele é verdadeiramente o profeta. Jesus é comparado a Moisés aqui no Novo Testamento, tá, gente? Ele é verdadeiramente o profeta. Outros diziam, ele é o Messias, ele é o Cristo, ele é o ungido. Outros ainda diziam, acaso o Cristo vem da Galileia? Né? Acaso o Cristo, o Messias, vem do norte? Porque eles tinham aquela ideia que o Cristo vem da onde? Vem de outro canto, né? Não vem da Galileia, tá? Aí eles perguntam, né? Acaso Cristo vem da Galileia? Né? Não, diz a Escritura. Aí ele diz assim, não diz, eles usam a Escritura. Não diz a Escritura que o Cristo é da descendência de Davi?
né? Então, vocês percebam que há sempre um conflito, uma divisão. Aí ele diz assim, Cristo, não diz a Escritura que o Cristo é da descendência de Davi e que vem do povoado de Belém, do qual era Davi, né? Ele diz assim, não diz a Escritura que o Cristo é da descendência de Davi e que vem do povoado de Belém, do qual era Davi? Isso é uma pergunta que eles fazem, né? Aí, seguinte, aconteceu então uma divisão, né, na multidão por causa dele, ou seja, as pessoas se dividem por causa de Jesus. Até hoje, gente, até hoje há divisão, tá? Alguns dentre eles queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. Os guardas foram até os sumos sacerdotes e fariseus, que lhes disseram: por que não o trouxestes? Responderam os guardas: jamais um homem falou como ele. Responderam-lhes então os fariseus: acaso também vós fostes enganados? Acaso algum dos chefes acreditou nele ou algum dos fariseus? Vocês vão notar que José de Arimateia e Nicodemos, ele era deles, tá? E acreditou sim em Jesus, tá bom? Então, por isso eles ficam aqui questionando. Acaso algum dos chefes, né, acreditou nele ou algum dos fariseus? Mas esta multidão, não conhecendo a lei, porque a multidão sempre é ignorante, gente. Vocês me desculpem, mas a multidão é sempre ignorante. Eles não sabem tudo a respeito da lei de Deus, nem da lei dos homens, nem de muitas outras coisas. E aqui eles são bem realistas. Não adianta a gente querer passar a mão na cabeça de dizer, não, o povo é culto, o povo sabe. Não, não sabe. Primeiro porque se soubesse, não teriam colocado Jesus na cruz, né? Tanto que lá na cruz Jesus diz, Pai, Abba, né? Pede para Deus, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. E aí entra a questão, porque se eles soubessem, eles não fariam o que eles fazem. A gente só comete erro, gente, quando a gente é ignorante, a gente não sabe como agir em determinada situação. Então, e a maioria, se você for observar, por exemplo, vamos aqui usar o Brasil como o nosso país, tá? Em que nível aí, em qual grau de instrução em relação a muitas coisas. Por exemplo, a alfabetização. Agora, você imagina só, e fora as pessoas que são analfabetas funcionais. Agora, você imagina só, essa multidão não entendia da lei, não conhecia a lei de Moisés. Nem nós conhecemos todo. Você conhece toda a Constituição do seu país? Não, eu também não. Eu não conheço tudo. Você conhece do primeiro ao último, por exemplo, do Vadimeco? Não. Você conhece o Código Penal do Brasil todo? Eu tenho certeza que não. Nem todo mundo conhece, a não ser que você seja um advogado sério, criminalista, que seja muito dedicado a isso. Ou você conhece a legislação civil? Não, eu também não. Ou a legislação de trânsito, enfim. Nós somos ignorantes, sabe? Ah, mas eu não sou ignorante. Não, gente, em algum momento da vida, em alguma situação, nós somos sim, nós não somos sabedores de tudo. A mesma coisa aqui, o povo era ignorante, não conhecia a lei. E os fariseus diziam, eles não conhecem a lei. Vocês acham que os sacerdotes que estão aí, os rabinos, digamos assim, de qualquer religião, gente, seja pai de santo, seja pajé, seja rabino, seja sheik, enfim, eles sempre acham que o povo, eles acham não, eles têm certeza que o povo é ignorante.
E tendo essa certeza, por isso eles manipulam o povo, porque se o povo não fosse ignorante, dificilmente seria manipulado. Entendeu? Uma pessoa que conhece os seus direitos, conhece, tem cultura, conhece a lei, não é manipulada. Entendeu? Então, é isso. É nesse sentido também. Aqui ele diz, né? Mas esta multidão não conhece, não conhecendo a lei, são uns malditos. É assim que eles veem as pessoas, entendeu? São os malditos, então vamos explorá-los o máximo que a gente puder. Vamos tirar o dinheiro deles, né? Vamos fazê-lo perder tudo, porque a quem mais foi dado, mais será tirado, e ao que não, aquele que menos tem, mais será tirado, e ao que não tem, até o que tem será tirado. Vocês lembram? Tem tudo aqui, gente. É incrível essa leitura das Sagradas Escrituras, do Novo Testamento, né? Então, para eles, olha como eles pensam, mas esta multidão, não conhecendo a lei, são uns malditos, né? Disse-lhes Nicodemos, olha só, como eu falei para vocês, Nicodemos era um político, ele fazia parte do Sinédrio, ele era um fariseu, ele era um do Sinédrio, entendeu? Era um dos senadores, Sinédrio significa Senado, tá? Então, disse-lhes Nicodemos, aquele que veio a Jesus, aí ele diz assim, disse-lhes Nicodemos, aquele que veio a Jesus anteriormente e que era um deles. Aí Nicodemos questiona o seguinte, ele advoga em causa né, desse povo. O que ele diz? Acaso nossa lei julga um homem sem antes ouvi-lo, saber o que ele fez, sem antes ouvi-lo e saber o que ele fez? Ou seja, Nicodemos vem, peraí, mas a nossa lei, né, a lei de Moisés, não julga um homem sem antes saber o que ele fez. Depois vocês vão perceber lá no capítulo 8, quando eles querem apedrejar a mulher, que chama a mulher adúltera. E por que Jesus perdoou? Porque Jesus conhecia o direito, lei refere-se a direito, a justiça, tá, gente? Então, Jesus conhecia, por exemplo, o Deuteronômio, né? E Jesus era um excelente advogado, conhecedor da sua lei, da sua escritura, das suas escrituras. Então, ele diz, bom, a lei diz que é os dois que vão ser apedrejados. E por que somente ela foi pega? Entendeu? Então ele diz, vai embora e não peques mais. E depois ele pergunta, né? Cadê os que estavam te acusando? Mas justamente por quê? Porque a lei de Jesus, a lei de Jesus não, a lei das Sagradas Escrituras de Jesus diz que se você cometer adultério, logo adultério são dois, né, gente? Então por que somente um leva a culpa? Então, Jesus, ele sabia, sabe? E às vezes não né? Às vezes tem umas brechas na lei, até hoje, que por que acontece isso? Por que não acontece desse jeito? Enfim, dependendo do juiz, né? O caso nem sempre é julgado com parcimônia, com parcimônia, é isso, tá? Então, aí ele diz, né? Disse-lhes Nicodemos, aquele que veio a Jesus anteriormente. Vocês sabem que no capítulo 3, Nicodemos pega uma aula com Jesus, vai pedir para Jesus explicar algumas coisas das escrituras dele. Não é que Nicodemos não conhecia as escrituras, Nicodemos conhecia as escrituras, ele conhecia a lei, né? Mas Jesus tinha uma outra visão, então Jesus mostrou para ele de uma outra forma, né? E aí ele diz, acaso, isso Nicodemos dizendo, acaso nossa lei julga um homem sem antes ouvi-lo e saber o que ele fez, ou seja, qual foi o crime que ele cometeu, né? Tem que primeiro saber para poder julgar, para que o julgamento seja parcial e não, né, de uma forma errônea, né? Respondeu-lhe, acaso, aí um outro pergunta para ele, acaso tu também és da Galileia? Ou seja, perguntando para Nicodemos, acaso tu também é da Galileia?
Eles sempre discriminam quem é do norte. Até hoje, gente. Ah, você é da onde? É do norte? Ah, tá. É do nordeste? Ah, tá. Você entende, gente? Então, isso existe nas Sagradas Escrituras também. O autor, ele não tem problema nenhum, o autor dos evangelhos não tem problema nenhum de, principalmente João, de trazer essas mazelas humanas, sabe? Esses preconceitos, essas mazelas mesmo, essas animosidades que existem entre pessoas, né, com relacionamentos humanos, enfim. Então, o João é bem realista. E muita gente diz, ai, João é o evangelho do Espírito. Sim, é justamente por ser o evangelho do Espírito que ele traz todas essas questões humanas, né, de relacionamentos humanos, tá? Então ele diz assim: acaso tu também és da Galileia? Investiga e vê que da Galileia não surge profeta. Ou seja, lá do Amazonas vai surgir alguma coisa de boa, da onde ela veio? Ah, ela veio lá do Amazonas, mas ela não pode morar aqui porque ela veio de lá, é uma deslumbrada, não sei o que. Tem muita gente que fala isso, gente. Tem gente que fala, não sabe nem a metade da missa da vida da pessoa e julga porque vê a mídia, né, falando sobre coisas, sobre palafita, sobre um monte de coisas que não prestam, por exemplo, no norte do Brasil ou no nordeste do Brasil. Então, olha, a pessoa é daquele local, então ela faz parte daquilo, a realidade dela é aquela e tudo mais. E, de repente, não é. A realidade, às vezes, da pessoa não é aquela, né? Nunca passou, nem imagina o que seja. Você entende? Então, tem que ter muita atenção com o que você coloca na sua visão, na sua audição, no seu ouvido e na sua boca. Do que você está alimentando o seu corpo, a sua casa, né? A sua baita, a sua oikia, o seu templo sagrado. Nosso corpo é um templo para Deus, tá? Onde habita o Espírito Santo de Deus, tá bom? Então, aí aqui, mas é o seguinte, nem eu te condeno. Depois ele vai, é aquela questão da mulher adúltera, né? Que ele diz assim, e foram-se cada um para a sua casa. Bom, no capítulo 8 diz assim, Jesus foi para o Monte das Oliveiras, né? Ele foi o Monte das Oliveiras, foi orar, né? Pela manhã, novamente, encontrava-se no templo, e todo o povo veio até ele e sentado, ensinava-o. Os escribas, o que é um escriba? Toda pessoa que escreve, vou dizer assim, os escribas são os escreventes, os escrivões, os escritores, aquelas pessoas que são pagas para escrever alguma coisa, né? No caso, eles eram escribas do reino, enfim, tá? Os escribas são sempre aqueles que escrevem, tá bom? Autores, enfim, toda essa gente aí, essa gente, porque eu me incluo também, somos chamados de escribas, tá bom? Então, ele diz assim, os escribas e os fariseus, que é aquele grupo de religiosos, enfim, do povo, trouxeram, os escribas e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Aquilo que eu estava falando anteriormente para vocês. Colocaram-na no meio e disseram, mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Na lei, olha só como eles vão lá, pergunta assim, digamos se fosse hoje, no Código Penal, no artigo tal, do inciso tal, diz isso. É isso, gente. A lei, a Torá, significa lei, instrução. Então, é isso que acontece. É tudo relacionado a direito, tá? As coisas de Deus estão relacionadas à justiça, a questões de justiça, do direito, de tudo isso. Por isso, chama-se Torá, lei, instrução, tá bom? Então, ele diz assim, ó. Ele vai buscar lá o quê? Ele diz, mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. E aí ele coloca na lei,
na lei, nas Sagradas Escrituras de Jesus, no Antigo Testamento, ele coloca: Moisés nos ordenou que essas tais sejam apedrejadas. Ou seja, eles já colocaram assim, que essas mulheres sejam apedrejadas. Quer dizer, essas práticas, né? Também seja, a pessoa que é pega vai ser apedrejada. E aí ele diz assim, perguntam a Jesus: e tu, que dizes? O que tu pensas a respeito disso, né? Jesus dizia, aí ele diz assim: diziam isso o texto fala, diziam isso para colocá-lo à prova, para saber se Jesus era realmente um bom advogado, se ele, né, botava na mesa o negócio, entendeu? É mais ou menos isso. Então eles disseram assim, ó, para terem de que acusá-lo, né? Jesus, porém, abaixou-se e começou a escrever na terra. O que eles colocam aqui? É mais ou menos assim. Eu disse para vocês a respeito da receita deste café aqui que eu faço, né? Esse que eu tô tomando. Esse café verde. Se eu ensino para vocês isso aqui e digo, olha, isso aqui é bom para a saúde e tal, enfim. Aí vem uma pessoa, sei lá da onde, e diz assim: mas você não é nutricionista, você não é médica de Ayurveda, você não tem CRM, nem é nutróloga. Por que você está ensinando isso aí? Aliás, nem vou passar a receita, porque tem sempre alguém que vem dizer: você não é psicóloga. Né? Você não é isso, você não é aquilo. Então, é exatamente isso que eles fazem com Jesus, né? Porque para eles, Jesus não conhecia a lei, Jesus não tinha... Jesus não participava de uma yeshivá, entendeu? Uma yeshivá é uma casa de ensino onde os meninos judeus vão para aprender a Torá, a lei, tá bom? Então, eles colocam aqui, né? Que eles queriam testá-lo para acusá-lo depois. Então, abaixou-se e começou a escrever na terra. Jesus pegou, começou a escrever com o dedo na terra, né? Aqui remete ao quê? Escrever na terra. Remete à tábua da lei, quando Deus escreveu com o seu próprio, né? Com o seu dedo, os 10 mandamentos, tá bom? Então, é disso que eles lembram também. Jesus tá lembrando aqui. Só que a lei, a tábua da lei era dura, era uma coisa, né? Era feita de pedra. E Jesus estava escrevendo na areia. A areia ela é flexível. Ou seja, para Jesus a lei pode ser flexível. Bom, vamos olhar esse outro lado aqui, tá? Jesus sempre acha uma brecha na lei de Moisés. E ele sempre vai buscar de acordo com o que Deus pensa a respeito daquela situação. Então, vamos lá. Ele diz assim, começou a escrever com o dedo. Como continuassem a interrogá-lo, levantou-se e disse-lhes: aquele dentre vós que for sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. Ou seja, se você não tem pecado, então joga pedra, né? Joga pedra, né? Joga pedra na pessoa. Todos nós temos pecados, gente. Todos nós. Ninguém é santinho, não. A gente, na verdade, nós somos convidados a sermos santos como Deus é santo. Isso todos os dias, tá? Então, sede santos como o vosso Pai o é santo, né? Então, é isso. A gente é convidado a ser santo, mas a gente tem os nossos pecados. Então, ele diz: aquele dentre vós que for sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. E, novamente, se abaixou e escreveu na terra. Aqueles que ouviram foram saindo, um após o outro,
a começar pelos mais velhos, e deixaram-no só com a mulher. Deixaram Jesus com a mulher, que estava no meio. Tendo-se levantado, Jesus lhe disse: Guiné, porque mulher em grego é Guiné. Jesus, como judeu, possivelmente ele pensa como um hebreu, como um judeu, ele deve ter falado para a mulher assim: Ixá, né? Mulher, Ixá. Ixá significa mulher. Ixá, então ele diz assim: mulher. Cadê? Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela disse: ninguém, Senhor. Disse Jesus: nem eu te condeno. Vai e de agora em diante não peques mais. É isso, gente. Quando você começa a ter consciência de que fazia algo errado e para de fazer, acabou, não tem mais pecado, tá? Então, de acordo com a lei de Jesus. Vou ler mais um pouco. Agora a questão do eu sou a luz do mundo. Vocês perceberam que eu comecei: quem tem sede, venha a mim e beba. Beba o quê? Beba desse conhecimento de Jesus. Ele ensina a respeito da lei de Deus. Então, essa é a água, né, de uma fonte viva, de uma fonte boa, né? Então, é isso. Então, ele diz aqui, outra parte. Eu sou a luz do mundo. Agora ele vai falar sobre a Or, sobre a Foz, sobre a Lux Mealex, né? Tem uma oração de São Bento. Muita gente gosta de usar medalhinha, mas não sabe que ali naquela medalhinha tem uma oração que diz assim: que a cruz sagrada seja a minha luz. Non draco sig mig dux, vade retro. É bem legal aquela oração. Cruz sacra sig mig lux, non draco sig mig dux. Ela está em latim. Então, aqui fala sobre a luz. Eu mudei aqui o assunto, mas olha só, aqui fala sobre a luz. No capítulo 8, versículo 12, diz assim: sou eu a luz do mundo, né? Nós somos chamados também, como discípulos, conhecedores da palavra de Deus, de sermos a luz do mundo. Em qualquer lugar que nós vamos, nós temos que ser luz. E aí entra de novo aquela questão: o que você coloca dentro do seu corpo, do seu templo. Dependendo do que você coloca dentro desse seu templo, ele não vai se iluminar. Ele vai ser trevas. Ele vai escurecer. Ele vai ser treva. Treva significa noite também. Ele vai ficar na escuridão. E um corpo iluminado, um corpo bem alimentado, seja com coisas bonitas para se ver, com palavras bonitas de se ouvir, né? E ele vai estar todo brilhando, ele vai estar todo em movimento. Percebam, por exemplo, quando você vê uma pessoa depressiva, aquela pessoa, por mais que ela fale, que ela diga, dentro dela, o olho dela não brilha, né? Que diz que os olhos da gente são reflexo da nossa alma. Nem sei onde eu vou olhar. Então, vejam, quando você anda por aí, como tem gente às vezes triste, vivos, mas tristes, né? Por quê? Porque de que estão se alimentando, né? Do que estão se alimentando? Eu não estou falando nem a questão só de dinheiro, gente. Você vai num parque, você pode se alimentar de diversas coisas, da natureza, tem muita coisa. Então ele diz assim: sou eu a luz do mundo. Isso é Jesus falando, né? Novamente Jesus lhes falou: sou eu
sou eu a luz do mundo. Quem me segue não caminha nas trevas. Isso é uma verdade. Quem segue Jesus não caminha nas trevas, não está infeliz, não tá. E às vezes eu fico observando, tem gente que vai falar sobre Jesus. Gente, você não vai animar ninguém, dizer, vem para Jesus, vem conhecer esse ser maravilhoso, essa entidade, eu vou dizer assim, que é maravilhosa, que ele te ensina um monte de coisas sobre lei, sobre direito, sobre como se alimentar, como caminhar, como se relacionar com teu amigo, até com o teu inimigo. Jesus te ensina a se relacionar até com o inimigo. Ele ensina, né? Então, é bem legal isso, olha só. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não caminha nas trevas, mas terá a luz da vida, da Zoé. Ontem até eu comprei um azeite de oliva extra virgem, um azeite grego, e o nome dele é Zoe, Zoe ou Zoe. Zoe significa vida. Jesus diz que ele é a Zoe, ele é o Rhodos, a Aletheia e a Zoe. Então, eu comprei esse azeite porque ele é ele é delicioso, eu gosto, tá? Então, eu peguei e comprei. Então, ele significa Zoe, Zoe, vida. Então, ele diz, né? Tem vida, né? Mas terá a luz da vida, né? Quem anda com Jesus, quem vive com Jesus, quem traz Jesus para a sua vida todos os dias, ele terá a luz da vida, tá? Disseram então os fariseus. Os fariseus, eu já expliquei para vocês que eles são os perushins, eles foram separados para as coisas de Deus, tá? Porém, vocês sabem que todos aqueles que são separados para as coisas de Deus, às vezes pecam no sentido de que fazem apenas para fora e nem sempre para dentro. E aí, esse é o grande pecado dos fariseus. Porém, Jesus disse: se a vossa tzedakah, se a vossa justiça não exceder ao dos hipócritas fariseus, não tem por que você também ir lá e dizer assim: você é hipócrita, você é uma fariseu, você é um fariseu. Quando eu escuto alguém falar, é um fariseu. Mas em que sentido ele está falando? Geralmente é a questão de só para inglês ver, digamos assim, né? Como a gente fala aqui. Então é isso. Um fariseu é um perushim, ele é separado para as coisas de Deus. Ele sabe muito sobre a lei, tá? Só que nem sempre ele pratica de verdade, né? Sabe aquela pessoa que dá um mantimento para alguém, que faz as coisas bacanas, a tzedakah, a justiça para as outras pessoas, faz o bem para as outras pessoas, mas quer... Ai, você é o máximo. Ai, Francisca, você é top. Eu odeio essa palavra, mas... Ai, Francisca, você é o máximo, você é bacana, você é bondosa, você é generosa, você não sei o que. Ai, você é fofinha. Entendeu? Aquela pessoa que quer que você aplauda porque simplesmente deu uma cesta básica na igreja, deu um valor simbólico pro teu porteiro aqui, pro teu porteiro final de ano, ou na Páscoa, ou porque você deu aquele perfume carésimo pro teu funcionário, ou porque você paga aquele salário decente pro seu funcionário. Gente, você não precisa de aplausos para fazer isso. Aqui pede que você faça, porque amar a Deus é isso. Amar a Deus sobre todas as coisas e a teu próximo como a ti mesmo. Então é isso. Amar a Deus com toda a tua força. O que é isso? É com todos os teus bens, com toda a tua matéria. Tudo que você recebe de Deus, você vai amar o próximo também. É isso, tá? Então não precisa ninguém ficar: olha, Francisca, você é o máximo, Francisca, você é muito generosa, você é top da galáxia, né? Da galáxia, entendeu? Então é isso. Então ele diz: mas terá a vida, a luz
da vida. Disseram então os fariseus: tu dás testemunho de ti mesmo. Entendeu? Já dizendo, olha, tu te acha o cara, né? O top da galáxia, né? Eu dizer assim, tu dás testemunho de ti mesmo e teu testemunho não é válido. Respondeu-lhe Jesus: ainda que eu dê testemunho de mim mesmo, meu testemunho é válido sim, porque sei de onde eu vim e para onde eu vou. Jesus era, Jesus era o cara, gente. Jesus era o cara. Vós julgueis segundo a carne. Eu não julgo ninguém. E, mesmo que eu julgasse, o meu julgamento seria verdadeiro, porque eu não estou só, mas está comigo o Pai que me enviou. O Pai é o Eterno, tá, gente? É Deus. Em vossa lei, ele diz assim, olha, Jesus é a mesma lei dele, mas ele aponta lá, ó. No Código Penal de vocês, está escrito o seguinte, é mais ou menos isso que ele fala, tá? Digamos assim, trocando para os nossos dias. Seria isso, olha, na Constituição de vocês está escrito isso aqui. Então ele diz assim, em vossa lei está escrito que o testemunho de dois é válido. Até na nossa lei é preciso de duas testemunhas para que algo seja concretizado, não é mesmo? Você não vai no cartório, alguém vai no cartório e tem que ter duas testemunhas, que ainda diz assim, dou fé, né? Olha só, até a fé é usada nos cartórios, né? Então, olha só. Em vossa lei está escrito que o testemunho de dois homens é válido. Sou eu aquele que dá testemunho de si mesmo. E dá testemunho de mim o Pai, ou seja, o Eterno é quem dá testemunho de Jesus. E ele diz que me enviou, foi Deus que me enviou. Aí vocês lembram lá do prólogo. No princípio era o Logos, em arqué, em rologos, cai protesteu. Ou seja, no princípio era a palavra, e a palavra estava onde? Em Deus, e a palavra era Deus. Aqui ele traz sempre isso para si, aqui ó. E dá testemunho de mim o Pai, que me enviou. Diziam-lhe então, onde está teu Pai? Olha só como o pessoal, né? Eles questionavam isso também. Jesus respondeu, não conheceis nem a mim, nem ao meu Pai. Se me conhecesses, conhecereis também o meu Pai. Essas coisas Jesus falou próximo ao tesouro do templo, onde guardavam o que? O money, o shekel, o denário, né? Do templo. Então, o tesouro do templo, ensinando no templo, e ninguém o prendeu, porque ainda não era chegada a sua hora. Então ele lhes disse novamente, eu vou e vos havereis de me buscar, e morrereis em vosso pecado. Para onde eu vou não podereis ir. Diziam então os judeus, será que ele vai se matar? Ou seja, achavam que ele ia se suicidar, né? Porque ele diz, para onde eu vou não podes ir. E dizia-lhes, vós sois de baixo, Jesus dizia, da terra, né? Eu sou do alto, ou seja, eu sou do céu. Vós sois deste mundo do fenomênico, deste mundo do sistema, né? Enfim, e eu não sou desse mundo, ou seja, o mundo de Jesus é o reino de Deus, é o reino da justiça, né? Então, e no nosso mundo, todos nós sabemos que a justiça é uma das coisas bem ainda capenga, né, gente? Então, é isso. Eu vos disse que morrereis, em vossos pecados, pois se não credes em mim, pois não credes que eu sou. Ontem eu gravei um vídeo a respeito da letra Yud, e eu lembrei quando Moisés se encontrou com Deus e
naquela cena da sarça ardente, onde Deus diz, Moisés pergunta qual é o teu nome, e Deus responde, Yehie, Asher e Yehie, eu sou o que eu serei o que serei. Ou seja, ele diz a Moisés o seguinte, Moisés, tu pode me conhecer e fazer uma experiência de mim, mas tu não vai saber quem eu sou, porque tu não vais conhecer a minha essência. Entendeu? Nem nós conhecemos a essência de ninguém, gente. Deus é quem conhece a nossa essência. O que vocês veem aqui é a Francisca que recebeu o nome de Francisca da sua família. Eu estou Francisca, mas eu não sou Francisca. Somente quem me conhece de verdade é Deus. E pouquíssimas pessoas nesse mundo me conhecem como eu realmente sou, a minha alma. Poucas pessoas. Eu acho que dá até para contar nos dedos. Acho que umas 2, no máximo, me conhecem. E Deus. Entende? Então, é nesse sentido que Jesus fala, tá? Então, Jesus fala essa questão do eu sou. Eu sou, ego em mim. Eu sou. Eu sou filha de Deus. Ninguém vai tirar isso de mim. Então é isso. Aí ele diz assim: morrereis em vossos pecados, ou seja, vai morrer na ignorância, tá? É nesse sentido que Jesus está falando. Diziam-lhe então: tu quem és, né? Eu lembro agora, o Papa fez 10 anos de pontificado, né? Quando eu fui para o Vaticano, na reunião que nós tivemos com ele, eu lembro que eu fui entregar uma revista, que eu tinha um artigo dentro da revista da PUC, e aí eu entreguei para ele, aí ele virou e disse assim, ¿Dónde és? Né? Ou, mais ou menos, da onde tu vens? Né? Ele falou em espanhol, ¿Dónde és? Da onde tu vens? Ou seja, da onde és? Né? Aqui, no caso, eles estão perguntando. Depois eu falei, eu sou de São Paulo e tal. Então, eles estão perguntando, tu, para Jesus, quem és? Né? Eles queriam saber quem era Jesus, né? Então, disse-lhe Jesus, o que desde o princípio vos falo. Ou seja, desde o começo ele estava falando quem ele era, de onde ele veio, quem é o pai dele e tudo mais. E aí ele coloca aqui também, o autor coloca, muita coisa tenho a dizer, Jesus falando, muita coisa tenho a dizer a vosso respeito e a julgar, mas aquele que me enviou, ou seja, o Pai que me enviou, é verdadeiro, né? Ele é emet. E que dele ouvi, isso eu falo ao mundo, ou seja, eu venho aqui contar para vocês algo não da minha vida, mas eu conto para vocês sobre o Evangelho de Jesus. Aqui, por meio dessa Bíblia, dessa tradução da Bíblia das Paulinas. Então, algumas coisas às vezes eu conto, sim, mas eu não venho falar da minha pessoa, Francisca, porque eu não tenho nada de interessante para falar para vocês sobre a minha vida, sobre a minha pessoa, mas eu trago para vocês a pessoa de Jesus Cristo. Esse evangelho dele, esses ensinamentos dele, né, que ele recebeu do Pai, do Eterno, eu venho falar do Eterno para vocês, entendeu? Então, é isso que está sendo questionado aqui, né? Ele diz assim, eu venho falar, eu vim ao mundo, eu falo o que eu ouço de Deus, né? Ele diz, eu falo o que o Pai me manda falar, eu falo o que eu conheço do Pai, de Deus, que para eles também lá, para aquele povo, eles achavam que conheciam a Deus. Só que Jesus vem e diz, bem, vocês não conhecem a Deus de verdade, né? Façam uma experiência com Deus, não de ouvir falar, não de a Francisca falar sobre Deus, ou de a Francisca falar sobre Jesus, ou de a Francisca falar sobre Nossa Senhora, não, gente. Façam vocês mesmos uma experiência com Deus. Conectem-se com Ele, entendeu? Assim, se conectem com Ele, tá? Dia após dia. Que Ele vai mostrar coisas grandes e ocultas para vocês,
E a vida de vocês vai dar um giro de 360 graus, tá? Então, eu sempre venho aqui dizendo isso. Façam sempre uma conexão com Deus. Não porque o teu pastor falou, porque o teu rabino falou, porque o teu pai de santo falou, ou porque o monge falou, ou porque o padre falou. Não, gente. A conexão que essas pessoas, esses líderes religiosos fazem com Deus, é uma conexão deles. Não tem nada a ver com você. Você tem que fazer uma conexão verdadeira. Você tem que viver uma relação verdadeira com Deus, com Jesus, ou com Nossa Senhora, ou sei lá, com quem você queira, entendeu? Então ele diz assim: o meu Pai é verdadeiro, quem me enviou é verdadeiro, e o que dele ouvi, isso eu falo ao mundo, isso eu transmito ao mundo. Eles não compreenderam que lhes falava do Pai, ou seja, as pessoas que estavam ali não compreenderam que Jesus falava do Eterno, falava do Pai, né? Do Pai Celeste. Disse-lhes então Jesus: quando tiverdes elevado o Filho do Homem, ele é o Filho do Homem, Jesus é o Filho do Homem, tá? Então sabereis que eu sou. De novo ele usa essa fórmula do eu sou, tá? Do Yehie, Axé Yehie, eu sou, quer dizer, Yehie, eu sou, né? E que por mim mesmo nada faço. Ou seja, para ele realizar os semeios, os sinais que ele fazia, ele precisava dessa força do Pai, dessa força, desse power, desse poder que vem do pai, dessa dinamis, que também é tudo relacionado ao Espírito, que vem do Pai, né? Eu não estou aqui, por exemplo, tudo que eu estou falando aqui são espíritos, mas não são meus. É o Espírito de Deus aqui transmitindo tudo isso para vocês, porque por mim mesma eu sou apenas um esqueleto aqui, cheio de gordurinhas. Sabe, gente? Se eu não tiver esse espírito, essa voz, esse sopro de vida, eu não existo, tá? Então, aí ele diz aqui, ó, por ele nada faz, mas fala, ele diz, eu falo como o Pai me ensinou, ou seja, eu falo para vocês aquilo que eu aprendi aqui com Jesus, o que eu aprendi com Deus. Meus professores me passaram muitas coisas, me ensinaram muitas coisas, sim, me ensinaram, só que o professor, ele te ensina ali aqueles 10 minutos, 30 minutos, 45 minutos de aula, o restante é com você, é você quem tem que ir lá, é você quem tem que pesquisar, é você que tem que ir atrás, até porque não tem tempo, é muita coisa. Então, se você realmente quer se conectar com Deus, com Jesus e tudo mais, você tem que focar nas Sagradas Escrituras, porque vai ter um monte de gente te querendo falar sobre o Mário Jorge Bergoglio, sobre Teresa de Lisieux, sobre Santo Tomás de Aquino, sobre Agostinho, sobre Bezerra de Menezes, sobre Calunga, sobre não sei quem, sobre um monte de coisas. Vai ter um monte de gente querendo te colocar, mas cadê a tua conexão com Deus? Deus é um, Deus é errado e é único, sabe? Todo mundo vai querer te ensinar aquela santa porque ela era... Mas foi a experiência dela. Qual é a tua experiência de vida com Deus? Você tem que descobrir qual é a tua experiência de vida com Deus, com Jesus, até com Maria, com José, talvez, ou com Judas. Se você for daqueles enganadores, você vai ter uma conexão com Judas. Se você for daquele tipo que diz assim, ai, dá uma ajuda aqui para dar para os pobres. Só que não é para os pobres, é para ti mesmo. Só que tu diz que é para os pobres. Ai, vou dar picanha para os pobres. Só que não é para os pobres, é para você mesmo. Entendeu? Ah, vou dar uma cesta básica para os pobres. Mas não é para os pobres. Você entendeu, gente? Então, você está conectado com quem? Com Judas, com Maria, com
com Marta, com quem você se conecta. Se conecta com Deus, se conecta com Jesus, se conecta com Maria, que você vai dar um salto quântico na sua vida. Pode ter certeza, tá? Então ele diz, não faço nada. Jesus diz, não faço nada, mas eu falo o que o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo. E pode ter certeza, gente, quando a gente está falando sobre as coisas de Deus, Deus está presente com a gente. Antes de eu vir aqui transmitir para vocês, eu peço, eu invoco. Jesus, vem, eu não sei o que eu vou falar, mas tu sabes. Deus, é o teu povo, então me ajuda. Me ajuda a transmitir aquilo que tu queres para eles. Um pouco da minha experiência contigo para eles. Talvez eu seja uma incentivadora, uma influenciadora para que as pessoas busquem pelo menos um pouco de ti. Assim, né? Fiquem incentivada a te buscar, a ver que você pode viver no mundo, mas não ser deste mundo, entendeu? E viver uma coisa bacana com Deus. Não é que você vai ser bobão, que você vai ser bobona, não, vai ser Carola. Muita gente me chama de Carola. Eu lembro quando eu fui para Israel, tive uma vizinha que ela dizia, ai, eu não sei o quê, ai, não sou assim Carola como você. O povo me esculhamba às vezes, mas não é, eu não sou Carola, não tem nada de Carola, mas tem de aprendizado, sim, tem de conexão com Deus. Sim, eu sou perfeita? Não sou. Quando eu tiver que mandar alguém pra puta que pariu, eu mando. Quando eu mandar alguém, e se for, eu mando. Eu não tenho problema nenhum. Nossa, Francisca, mas você é teóloga. Como que você fala isso? Você é esposa de um grande teólogo e fala isso? Eu digo, foda-se. Foda-se se eu sou esposa do grande teólogo, não sei o que. Eu já escutei muito isso. Isso era um pé no saco, gente, vou dizer assim, ai, como que você é mulher do grande teólogo, não sei o que, e anda com essas roupas assim, não sei o que. Gente, vocês não sabem de nada da missa, entendeu? E, no entanto, a minha relação com Deus é a minha relação com Deus. Não depende do grande teólogo, professor, não depende do grande padre, nem do sumo sacerdote, não depende do Mário Jorge Bergoglio, não depende do Papa, não depende de ninguém para que eu possa ter uma relação bacana com Deus, entendeu? Uma relação fiel, uma relação íntegra, entendeu? Não depende de pessoas, de terceiros, de atravessadores para que eu tenha uma boa relação com Deus. Então é isso, então tenha uma boa relação com Deus, independente de qualquer pessoa, se seu marido tem ou não, se a sua esposa tem ou não, se a sua esposa é de outra religião ou não, deixa ela, deixa ele, vá você ter uma relação boa com Deus e ponto final, acabou, sabe? Então é isso que Jesus está falando, eu nada faço, eu falo tudo aquilo que o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo. Ou seja, Deus está comigo, tá? Então, não me deixa só, porque faço sempre o que lhe agrada. E a gente nunca está sozinho, realmente, quando a gente agrada a Deus, quando a gente faz aquilo que Deus quer, a gente agrada a Deus. E Ele nos agrada também, tá? Tendo dito isto, muitos creram nele, ou seja, por meio disso tudo, algumas pessoas creram em Jesus, né? Dizia então Jesus aos judeus que tinham acreditado nele, agora vem um grande segredo para vocês, se permanecerdes em minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O que é isso? A partir do momento que a gente sai da ignorância, a gente se liberta. Compreensão é libertação. A gente compreende que estava no caminho errado, num caminho que não gerava vida pra gente, não tinha luz no nosso corpo. Então, a gente conhece a verdade e ela nos liberta. Sim, ó. Se permanecerdes em minha
em minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade liberta a gente da nossa ignorância, tá? Responderam-lhe, somos, olha só que eles vão buscar lá em Gênesis, somos descendência de Abraão. Meus descendentes são, digamos aqui, eu sou descendente de Israel, eu sou descendente de espanhol, sou descendente de italiano, eu sou descendente de africano, eu sou descendente de russos, eu sou descendente, sei lá do que. Aí ele diz assim, né? Ele diz assim, somos descendência de Abraão, do patriarca Abraão, tá? Abraham, tá? Do patriarca Abraham Avino, né? Então ele diz assim, ele diz, e jamais fomos escravos. Imagina, eu sou descendente, eu tenho descendência europeia, jamais fui escrava, eu sempre escravizei, né? Os diamantes de sangue lá da África, né? Eu pego os diamantes de sangue, por quê? Porque eu escravizo, eu sou da Europa, eu sou europeia, ó, sou branquinha, do olho azul. Não, gente, eu sou amazonense, sou cabocla do Amazonas, eu sou parda, ó, e olhos bem negros, tá? Tem algumas descendências aí sim, mas deixa pra lá. Então, né, eu chego aqui e digo, bom, eu sou descendente de Abraão. Eles buscam para si o quê? A sua etnia, né? Nós somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos, né? Eles dizem, não, imagina, nós éramos aqueles que escravizavam os índios. Nós fomos lá, né? Chegamos aqui no Brasil e escravizamos os índios. Nós somos os que escravizam, não somos escravos. É mais ou menos isso que eles falam aqui. Nós somos descendência de Abraão, jamais fomos escravos, tá? Escravos de alguém, jamais fomos escravos de alguém. Como tu, Jesus, como tu dizes que somos, como tu dizes que nos tornaremos livres? Sou europeia, sou livre. Como que tu vai dizer que eu sou escrava? É mais ou menos isso, entende, gente? Eu tô trazendo isso para vocês pegarem um pouco da realidade, tá? Respondeu-lhe Jesus com a fórmula amém, amém. Ou seja, amém, amém, eu vos digo, todo aquele que pratica o erro, pratica o pecado, pratica a rata, pratica a fome, pratica o outro que eu esqueci, são 3 tipos de pecados. Todo aquele que pratica pecado é escravo do pecado. Vocês entendem, gente? Todos nós somos escravos em algum momento da nossa vida. Muita gente é escravo o quê? Da glutonaria, por exemplo, da comida. Outros são escravos da luxúria, da sexualidade, do sexo. Por isso existem muitos crimes. Vem aí o que tem acontecido. Muitos são escravos, são gananciosos, da ganância, do dinheiro, de tudo mais. Não é que dinheiro não seja importante, mas tem, sim, pessoas, né, que são escravas disso. Tem pessoas que são escravas, por exemplo, do roubo, da cleptomania. Outro dia eu escutei, quando estava mudando de governo, que iria existir no Brasil, existia no Brasil, no governo anterior, não nesse que saiu, mas nesse que voltou, uma cleptocracia, né? Então, tem todo esse lado. Então, tem essas pessoas que são escravas de alguma coisa. É disso que a gente tem que se libertar. Quando nós nos libertamos, quando nós conhecemos a verdade, que aquilo não é legal pra gente, que não nos serve do nosso pecado, nós conhecemos a verdade e isso nos liberta. Por quê? Porque há uma compreensão. A gente sai da nossa ignorância também, né? Então é isso que nos liberta. A verdade nos liberta e a gente sai do pecado. Então, aquele
todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. O escravo não permanece para sempre na casa, entendeu? Porque o escravo, uma pessoa escrava, ela tá sempre escondida, ela tá sempre encolhida, ela não vem aqui, ó, ela não vem aqui e mostra a cara, aqui, ó, até tirar o óculos, ó. Uma pessoa escrava, uma pessoa que pratica crimes, dificilmente ela mostra a cara, tá, gente? Então, aqui, ó. Aqui, ó, todas as minhas rugas, tudo, ó. Nem tô sem maquiagem, sem nada, ó. Aqui, ó. Uma cara limpa. Então, tem pessoas, ou então, ó, sem filtro, tá, gente? Sem filtro. De vez em quando no Instagram eu uso algum filtro, mas aqui, ó, pra mostrar pra vocês, ó, eu venho com a cara lavada, ó. Ó. Tá vendo? Ó, aqui, ó. Então, as pessoas que praticam crime, dificilmente elas mostram a cara, tá? Sempre estão se como é que se diz? Se camaleando, são camaleões, né? Então, é isso. O escravo não permanece para sempre na casa, mas o filho permanece para sempre. Ou seja, quem é filho de Deus está sempre, não muda, gente. É sempre daquele jeito. Não tem necessidade de contar milhares de mentiras, porque, enfim, né? É isso. Se, pois, o filho vos libertar, se Jesus vos libertar, ele contando, ensinando para você, Jesus era um professor, ele te ensinava sobre lei, sobre como se alimentar, como conviver com seus amigos e seus inimigos. Então, aqui, ó, se, pois, o filho vos libertar, sereis realmente livres. Sei que sois descendência de Abraão, Jesus fala, sei que sois descendência de Abraão, mas buscais matar-me. Se vocês fossem realmente descendentes de Abraão, vocês não iriam querer me matar, porque um dos mandamentos é não matarás. E para que você vai matar seu irmão, né? Jesus é meu irmão. Então, porque minha palavra, ele diz assim, porque minha palavra não encontra lugar em vós, ou seja, a palavra de Deus não encontra lugar em vós, entendeu? É isso. Eu falo o que vi junto do Pai, porque de novo, no prólogo de João diz, no princípio era a palavra e a palavra estava onde? Em Deus, e a palavra era Deus, ou seja, Jesus estava com Deus. Então ele vem e diz, eu falo o que vi junto do Pai, vós o que ouvistes de vosso Pai. Ou seja, Jesus fala aquilo que ele ouve do Pai eterno. Vocês que escutam as más notícias nas mídias, escutam do pai de vocês. E quem é o pai de vocês? O pai da mentira. Por quê? As fake news estão aí. Todo mundo coloca, diz que tá uma desgraça, que tá não sei o quê. Ou então, coloca, por exemplo, nas redes sociais que a gente... Tudo tem que ser feliz. Todos nós estamos felizes, nós somos ricos, viajamos o mundo inteiro. É verdade, alguns viajam, mas mais mensagens aqui me mandam. É verdade, alguns realmente, às vezes por conta da sua profissão, alguns porque tem férias, enfim. Eu, por exemplo, eu viajo bastante por conta... Minha família mora longe, mora em outro estado, a outra família mora... do outro lado do Atlântico, então ou eu atravesso a floresta, o tapete verde da floresta amazônica, que nem tá tão verde mais assim, ou eu atravesso o Atlântico para visitar minha sogra, né? A família lá do outro lado. Então, gente, essa coisa de ouvir o quê? Ouvir dos nossos pais, dos pais da terra. Os pais da terra só mentem. E aí ele vai dizer uma coisa aqui, ó. Eu falo o que eu ouvi do Pai. Vós, o que ouviste, você fala do que ouviu do vosso Pai. Agora vem. Responderam-lhe, nosso pai é Abraão. Eles contestam Jesus, nosso pai é Abraão. E aí ele diz assim, disse-lhe Jesus, se sois filhos de Abraão, se vocês realmente fossem filhos
filhos de Abraão, fazei as obras de Abraão, ou seja, fariam o que Abraão fez. O que Abraão fez? Abraão vivia em Ur dos Caldeus, numa terra onde todos eram idólatras, havia injustiças, havia vários crimes. Abraão se conectou com Deus, e aí Deus disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, que eu te mostrarei uma terra que emana leite e mel. Então, ou seja, Abraão fez uma escolha de ouvir a voz de Deus. Ouve, ó Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ou seja, em Gênesis, Abraão ouviu a voz de Deus. E não só ouviu, ele praticou, porque ele fez exatamente aquilo que Deus pediu que ele fizesse, tá? Então, ele diz aqui, respondeu-lhe, vosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus, se sois filhos de Abraão, fazei as obras de Abraão. Mas agora buscais matar-me, ou seja, estão querendo me matar. Abraão não quis matar ninguém, né? Só quando Deus pediu que ele fizesse, né, colocasse o filho dele no altar, mas houve uma outra história aí, tá? Mas buscai matar-me, a mim que vós, tendo dito a verdade que ouvi de Deus, isto Abraão não fez. Ou seja, mas agora buscar me matar Jesus, né? Que vos tenho dito a verdade. Ou seja, Jesus sempre disse a verdade, que ouviu de Deus. A verdade que Jesus ouviu de Deus, ele estava transmitindo, tá? E aí ele diz, isso Abraão não fez. Ou seja, Abraão não quis matar Jesus, né? Não quis matar ali Jesus, né? Abraão não quis matar. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe então, nós não fomos gerados da prostituição, da porneia. Prostituição, a palavra prostituição vem do grego e se chama porneia. Por isso, pornografia, ou seja, todas as vezes que você estiver na pornografia, olhando a pornografia, fazendo pornografia, ajudando a pornografia a crescer em qualquer lugar do mundo, a vender pessoas como escravas, tá? Escrava humana e tudo mais, para esse fim, você está fazendo o quê? Prostituição, porneia. A porneia também refere-se às questões de ganância, né? Tudo relacionado a bens materiais, a dinheiro e tudo mais. Dinheiro é muito bom, é bíblico, Deus quer que tenhamos, porém, não com ganância. Porque alguém que se prostitui por dinheiro, vende o corpo de alguém ou vende alguém, o seu irmão, ele está fazendo porneia, né? Prostituição. Então, por isso a palavra pornografia vem de prostituição, tá bom, gente? Então, é isso, vem do grego e tudo mais. Ai, Francisco, onde tá isso? Procurem, gente, procurem no dicionário grego que vocês vão achar, tá bom? Aí eles querem colocar Jesus como filho de prostituição. Aqui ele diz assim, ó, nós não fomos gerados da prostituição, temos um pai que é Deus. Ou seja, eles colocam ali a questão de Jesus com os pais, a questão de José e Miriam, ou seja, Maria e José, tá? Aí ele coloca aqui, ó, disseram-lhe então, nós não fomos gerados da prostituição, temos um pai, Deus. Disse-lhe Jesus, se Deus fosse vosso pai, me amareis, pois saí de Deus e aqui estou. Eu não vim por mim mesmo, mas foi ele quem me enviou, por isso não compreendeis o que falo. Porque não sois capazes de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo,
Diabo é o divisor, gente, tá? Então, a palavra diabo não é aqueles personagens que foram criados pelos padres na Idade Média, nada disso. Diabo significa divisor, tá? Então, ele diz assim, vós sois do diabo, vosso pai, que os desejos, vós sois do diabo, vosso pai, e os desejos de vosso pai quereis fazer, e o desejo do vosso pai quereis fazer, ou seja, vocês querem fazer o desejo do vosso pai, desde o princípio, e não se manteve na verdade, ou seja, o diabo nunca está na verdade, ele sempre traz a divisão, ele sempre está na mentira, tá? Então, cuidado, quando há mentira, há diabo. Quando há mentira, o teu pai é o diabo, é o divisor, tá bom? Então, agora entra a questão da entidade aqui, tá? Quando fala a mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso, ou seja, o divisor, ele vem sempre para mentir, para tirar a tua conexão com a verdade. Quem é a verdade? É o Pai, é Deus, tá? Então é isso. O pai, ele é o pai da mentira, ou seja, o pai da mentira é sempre o diabo, é sempre o divisor. Toda pessoa que tá na mentira, que ela tá dividindo alguém, tá dividindo uma sociedade, tá dividindo algo. O pai dela, naquele momento, é o diabo, ou seja, é o divisor, tá bom? Aí entra como uma entidade também, se vocês quiserem, tá? É o pai da mentira. Porque eu digo a verdade, Jesus falando, não credes em mim. Quem dentre vós pode me inquirir a respeito de pecado? Se digo a verdade, por que não credes em mim? Quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Muita gente que está aqui está ouvindo o que eu estou falando e está entendendo o que eu estou falando. Mas tem gente que tá aí, tá dizendo, mas não, é verdade o que ela tá falando. Não, mas porque o pastor falou isso aqui. Não, porque o padre falou isso aqui. Não, porque é isso aqui. Não, mas olha o jeito dela, olha como ela tá falando, olha não sei o quê, olha isso. Entendeu? Mas quem é de Deus mesmo, tá ouvindo e diz assim, nossa, realmente isso aqui, eu vou prestar atenção nisso aqui, eu vou mudar isso aqui, a partir de hoje eu mudo isso aqui. Já está fazendo a sua metanoia, a sua mudança de vida, tá? Sua mudança de perspectiva de vida, tá bom? Então, quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso, vós não ouvis, porque não sois de Deus. Responderam-lhe os judeus, não dizíamos com razão que tu és um samaritano? Ou seja, eles já colocam, porque os judeus chamavam os samaritanos, eles tinham encrenca com os samaritanos, eles tinham uma divisão com os samaritanos, eles diziam que os samaritanos eram adoradores de Deus e tudo mais, por conta do Monte Garizim, aquela coisa toda, e os samaritanos, por ter os vizinhos todos, os circunvizinhos todos que adoravam vários deuses, aquela coisa toda, então eles tinham os samaritanos como pessoas separadas deles, embora os samaritanos usassem a mesma Torá, o Pentateuco samaritano, eles também seguiam, quer dizer, os samaritanos seguiam as mesmas leis de Moisés, mas, como aqui o texto fala, havia sempre uma divisão, e quando há divisão, há um diabo. Então, respondeu Jesus, aí ele diz assim, responderam-lhes os judeus, não dizíamos, com razão, que tu és um samaritano e que tens um demônio? Vocês conseguem entender essa visão? É daquela religião ali, então tem demônio, tem um capiroto, tem não sei o quê. Então, gente, essas questões existem, são questões sociais, religiosas e tudo, e faz parte dos relacionamentos humanos. No caso dos judeus aqui, que não eram de Samaria, eles achavam que o povo de Samaria eram tinham demônios por conta dos seus vizinhos que adoravam outros deuses e toda aquela questão. Tem todo um histórico aí, tá? Um histórico socioeconômico, enfim, tem toda uma questão aí, tá? Então,
e tens um demônio. Ou seja, alguém diz para você que você tem demônio, Jesus também. Diziam que ele tinha demônio. Até para mim, tem gente que diz assim, você tem demônio, tem não sei o quê. Não tenho nada, tenho Deus em mim, acabou. Então, por aí. Respondeu Jesus, eu não tenho um demônio, mas honro o meu Pai, e vós me desonras. Eu não busco minha glória, há quem a busque e julgue. Amém, amém, eu vos digo. Quem guarda a minha palavra não terá mais a morte. Disseram-lhe os judeus, agora temos certeza de que tens um demônio. Abraão morreu, os profetas também, e tu dizes que guarda a minha palavra? Não provará jamais, quem guarda a minha palavra, jamais provará jamais a morte. Acaso és maior que nosso pai Abraão, que morreu? Os profetas também morreram. Quem pensa que és? Respondeu-lhe Jesus, se eu buscasse dar glória a mim mesmo, olha, eu sou a maior teóloga do Brasil, olha, eu sou boazinha. Oi, gente, eu sou tão do bem, eu sou tão generosa, eu sou tão linda, eu sou tão fofinha, tô tão amorosa, eu sou por amor, sabe? Então, comprem minhas coisas, comprem meus materiais, comprem as minhas aulas, se inscrevam no canal Bíblia com Francisca, porque eu sou tão maravilhosa, eu sou linda, fofinha e tudo mais. Então, é desse caso aqui. Eu quero o quê? A minha glória. E Jesus está dizendo o seguinte, se eu buscasse dar glória a mim mesma, se eu, Francisca, buscasse pela minha glória, estava lascada, a minha glória não seria nada, entendeu? Não seria nada. É meu Pai, é Deus quem me glorifica. É Deus quem me glorifica. Aquele que dizes é nosso Deus. Vós não o conheceis. Eu o conheço. Eu sou assim com ele, ó. Eu tenho uma relação muito forte com Deus, pode ter certeza. Eu o conheço. Se dissesse que não o conheço, seria mentirosa, seria mentiroso, ele diz, né? Como vós. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Abraão, né? Abraão, vosso pai, exultou por ver meu dia, viu e se alegrou. Disseram-lhe então os judeus, ainda não tens 50 anos, e viste Abraão? Disse-lhe Jesus, amém, amém, eu vos digo, antes que Abraão existisse, Yehie, eu sou. Eles pegaram então pedras para atirar nele. Jesus, porém, escondeu-se e saiu do templo. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado de mais esse ensinamento do Evangelho segundo João, do capítulo 7 ao 8 completo, tá? Vocês leiam todo o capítulo 7 e o capítulo 8. Bom, só vou colocar aí como o capítulo 8. Aí vocês vão entender que é a continuação do capítulo 7 e capítulo 8. Então, eu comecei perguntando o seguinte, falando para vocês o seguinte: quem tem sede, venha a mim e beba. Isso é uma frase de Jesus. Quem tem sede de conhecimento da palavra do Eterno, busque a Jesus, busquem ler as Sagradas Escrituras, não importa qual é a sua tradução, ou se você tem a chance de ler
no original, faça isso. Leia todos os dias, se conecte com Deus, tenha um relacionamento verdadeiro com Deus, você e Ele, sem atravessadores. Faça uma experiência com Deus, traga Deus para a sua vida e você terá uma fonte de água viva, tá? Eu espero que vocês tenham gostado desses ensinamentos. Logo, logo eu vou mostrar para vocês sobre a letra Yud. E vocês perceberam que aqui Jesus fala, Yehye, eu sou o que você é. Eu, todos os dias, acordo e digo para mim mesma. Eu, Francisca, que estou como Francisca, eu sou filha de Deus. E eu procuro realmente ser filha de Deus. Então é isso. Quanto ao chazinho, ó, vou mostrar aqui para vocês. Cadê? Aqui, ó. Tá já no final, gente. Esse é um chazinho que eu faço, é um shot. Ele tem cúrcuma, tem erva doce, tem gengibre, tem salsão, tem laranja e limão. Ah, e um pouquinho de canela. Aí eu bato no liquidificador, eu coo, ó, tá no finalzinho. E eu tomo como café da manhã. Então, é isso, ó, restinho do raminho. Então, eu desejo que vocês fiquem em Deus, para Deus, fiquem na bênção de Deus. E muito obrigada por estarem aqui, ouvindo essa transmissão da Palavra de Deus.